Olá, pessoal. Aqui estamos para mais uma live de matemática do primeiro ano do ensino médio. Então, conforme anunciado, hoje nós temos o plantão de dúvidas para a primeira avaliação de estudo do ano, certo? A nossa avaliação do primeiro trimestre. Então, o chat já está aberto aí no canal do YouTube para que cada um de vocês possa postar as dúvidas aí sobre os objetos de conhecimento que foram trabalhados durante o trimestre, certo? Eu havia falado também que esta live não seria para uma revisão dos assuntos, mas sim para esclarecer as suas dúvidas, tendo em vista que a nossa prova já é amanhã, às 7h15 da manhã, certo? Com duração de 90 minutos. Enquanto vocês registram aí as suas dúvidas, eu vou apenas recapitular aqui o core, né? Assim, o núcleo da nossa Quais são os assuntos contemplados na prova de amanhã? Então, nós trabalhamos o objeto do conhecimento conjuntos, mais especificamente conjuntos numéricos, e aí nós vimos as relações. Quais relações? Relações de pertinência e de inclusão, que inclusive foi o assunto trabalhado na nossa última live, nós revisamos precisamente este conteúdo. Além disso, função afim, e função quadrática. Ok? Função afim e função quadrática. No AVA, eu enviei uma mensagem para cada um de vocês com um roteiro de estudo para a revisão dessa Nesse roteiro, eu listei 5 vídeos de revisão. São 5 videoaulas curtíssimas, né, com duração de 3, 4 minutos. Vou até recapitular quais são essas videoaulas. Foram 2 videoaulas sobre conjuntos, uma tratando exclusivamente da relação de pertinência, outra tratando da relação de inclusão. Depois nós tivemos uma videoaula sobre intervalos. Nós sabemos que intervalos são categorias especiais de conjuntos, e a videoaula é aquela intervalos, né? Tabela de frequências. Então, até aqui, 3 videoaulas, né? Uma que foi a relação de pertinência, outra que foi a relação de inclusão, a terceira que foi aqui sobre intervalos, tabela de frequências, a quarta videoaula foi sobre função afim, mais especificamente tratando da taxa média de variação. Nessa videoaula a gente aborda um problema com a aplicação da função afim para resolver esse problema. Então, essa foi a quarta videoaula. E a quinta videoaula foi de função quadrática, é uma videoaula cujo nome é Função Quadrática, Aplicação na Física. E após essas 5 videoaulas, eu postei também no AVA o link da última live que foi feita, na segunda-feira, onde nós fizemos a revisão geral sobre conjuntos, tratando ao mesmo tempo de relações de pertinência e de inclusão. Tá ok, pessoal? Então aqui está o farol para a E de amanhã, né? O que me preocupa é que eu já verifiquei lá o número de visualizações dessas videoaulas. Essas videoaulas já foram disponibilizadas há várias semanas, né? Apenas a videoaula número 5 que foi disponibilizada na última terça-feira, mas até a videoaula de número 4 já estavam disponíveis há pelo menos 2 semanas. E o número de visualizações dessas videoaulas não corresponde nem a 1/3 da companhia de alunos. Então, mesmo, né, você que ainda não começou a revisar os assuntos dessa eu digo o seguinte: não deixe de assistir a cada uma dessas 5 videoaulas. E também a sexta, né, que é a da revisão de conjuntos, que foi a nossa live de segunda-feira. Se você assistir a cada uma das 5 videoaulas, você não vai gastar meia hora, tá? Não vai gastar nem 20 minutos, para ser mais exato, tá? Nem 20 minutos, porque, como eu disse, cada videoaula tem duração, em média, de 3, 4 minutos, tá bom? Temos alguma dúvida aí no chat? Vamos verificar se algum de vocês já postou alguma dúvida no nosso chat do YouTube.
Não estão. Então, nenhum aluno entrou no chat dessa nossa live de hoje. Então, eu vou fazer o seguinte, enquanto, vocês se organizam aí para postar alguma dúvida no chat, eu vou apenas ilustrar mais 2 exemplos aqui sobre o último assunto revisado, tá? Que é de pertinência e de inclusão. Se ao final dessa explicação nenhuma dúvida tiver sido postada no chat do nosso canal, então eu vou encerrar esse plantão de dúvidas, ok? Cinco e meia dúzia. E agora o conjunto Y, que é formado pelo conjunto formado pelos elementos 1 e 2, pelos elementos 3 e 0, o conjunto formado com o número 4, o 5 e o 6. Então, vamos usar esses 2 conjuntos aqui para ilustrar as relações de pertinência e de inclusão. Então, por exemplo, considere uma questão do tipo verdadeira ou falsa, né? Analisar se a sentença é verdadeira ou falsa. E aí eu coloco aqui, por exemplo, 1 pertence a X. Isso é verdadeiro ou falso? Perguntar se 1 pertence a X é verificar se este elemento está entre os elementos do conjunto X. De fato está, então essa sentença é verdadeira. Agora, 1 pertence ao conjunto Y? E é aqui que muitos alunos erram. Porque vão ver esse número 1 e vão achar que 1 é elemento de Y, mas 1 não é elemento de Y. Quem é elemento de Y é um conjunto com 2 elementos, no qual, por acaso, um desses 2 elementos é o número 1. Então, veja, o 1 ele não pertence a Y. O 1 pertence a um elemento de Y. Eu vejo, por acaso, o número 1 entre as vírgulas aqui do conjunto Y? Não vejo, portanto, essa aqui é falsa. Tá? Uma outra situação aqui, ó. O 0, ele pertence a X, verdadeiro ou falso? De novo, ó, o 0 não está entre os elementos de X. O 0 ele pertence a um conjunto que, por acaso, é elemento de X. Quem é elemento de X aqui é o conjunto formado pelo número 0, e não o número 0 propriamente. Então, aqui é falso. E, pela mesma razão, o 0 não pertence a Y. Então, se eu tiver essa sentença, 0 não pertence a Y, aí é verdadeira, né? Repare que o 0 não é elemento de Y. Quem é elemento de Y é um conjunto com 2 elementos, no qual, por acaso, um desses 2 elementos é o número 0, tá? Então, o 0 aqui, ele pertence a um elemento de Y, mas o 0 propriamente não é elemento de Y, tá? Ora, de forma análoga, a gente pode julgar se é verdadeira ou falsa uma sentença com a relação de inclusão, né? Então, por exemplo, se eu tiver aqui, ó, o conjunto unitário com o número 1, né? Ele está contido em X, essa sentença é verdadeira ou falsa? Ora, lembre-se de que a relação de inclusão, ela, na verdade, é apenas uma maneira diferente de escrever a relação de pertinência. Dizer que um conjunto está contido em outro é a mesma coisa que dizer, né? Equivale a dizer que os elementos do primeiro conjunto, no caso aqui é um elemento apenas, que é o número 1, pertence ao segundo. E isso a gente já tinha visto que era verdadeiro. Portanto, essa inclusão aqui é verdadeira também, tá? Agora, se eu perguntar aqui, por exemplo, o conjunto com o número 0, ele está contido em X? Ora, eu já tinha visto que o número 0, que o elemento desse conjunto, não pertence a X, né? A sentença 0 pertencente a X é falsa. Portanto, o conjunto formado pelo número 0, né, está contido em X, também é uma sentença falsa. E aí você vai me dizer assim, não, professor, o senhor está enganado, porque o conjunto com o número 0, ele está lá dentro de X. Sim, sabe o que você está me dizendo? O que você está me dizendo é que o conjunto com o número 0 não está contido em X, ele pertence a X, ou seja, ele é visto como
um elemento, um objeto pertencente a X, tá? Então, isso aqui é verdadeiro. Agora, essa inclusão é falsa, tá bom? Ó, por exemplo, se eu colocar aqui, ó, 1, 2, 4 e 5. Isso aqui está contido em X? Ora, como eu disse, a relação de inclusão, né, é uma maneira diferente de expressar a relação de pertinência. Como assim? Eu posso reescrever isso daqui, ó, apagando essas chaves, certo? E trocando esse contido por pertence. Aí eu vou lá e verifico. Cada um desses elementos que aparece aqui pertencem a X? Aí eu vou lá e vejo. Bom, 1, sim, ele é elemento de X. Ok. O 2, sim, é elemento de X. Ok. O 4 é elemento de X. Ok. Opa, mas o 5 não pertence a X. O 5 não é elemento de X. Quem é elemento de X é um conjunto com dois elementos que, por acaso, tem entre os seus elementos o número 5. Mas o 5 propriamente não pertence a X. E, portanto, aquela inclusão que eu havia escrito, né, de que esse conjunto estava contido em X, é uma sentença falsa. Ok? Tá bom? Deixa eu dar só mais um exemplo aqui para encerrar essa breve recapitulação e aí eu já vou esclarecer as dúvidas que estão sendo postadas no chat, tá? Então, por exemplo, usando os conjuntos numéricos, né? Nós vimos o conjunto dos naturais, dos inteiros, dos racionais e dos reais. Então, por exemplo, será que o conjunto X ele está contido no conjunto dos naturais? Aí você vai me dizer assim, bom, eu acredito que sim, porque todo mundo que está dentro de X é número natural. Cuidado, cuidado, não é verdade. Essa afirmação é verdadeira para o número 1, 2, 3 e o número 4. Isso aqui é um número natural? Isso aqui é um número natural? Isso aqui nem número é. Isso aqui é um conjunto, que por acaso tem um número dentro. Mas não é um número natural. Bem como isso daqui. Isso aqui é um conjunto, não é um número. Então, veja, eu tenho dois elementos dentro de X que não pertencem ao conjunto dos naturais. Portanto, ó, não está contido. Tá? Uma outra situação que é comum os alunos confundirem, né? Se eu tiver, por exemplo, assim, ó, N contido, né? Aí eu coloco aqui, ó, é 0, 1, 2, aí eu coloco o conjunto dos inteiros, né? 4 e fecho. Aí o aluno vai ver, bom, os elementos do conjunto dos naturais estão dentro desse conjunto que está aqui? Bom, aí o aluno vai se recordar de que o conjunto dos naturais é subconjunto do conjunto dos inteiros, e como ele está enxergando o conjunto dos inteiros aqui dentro, ele vai querer concluir que essa sentença é verdadeira. E está errado. Está errado, tá bom? Por quê? Porque o que eu tenho aqui não são quer dizer, dentro desse conjunto não estão todos os números inteiros. Mais precisamente, o que eu estou dizendo é que esse conjunto aqui da direita, ele tem apenas 5 elementos. Ele só tem 5 elementos. Quais são os 5 elementos? Os números 0, 1, 2 e 4. Até agora, 4 elementos. E este aqui, que é um elemento apenas. Que elemento é este? Um conjunto. Né? Nada impede que um dos elementos do conjunto seja outro conjunto. Tá? Então, veja. Na verdade, N está contido em um dos elementos do conjunto que aparece aqui. Mas N não está contido neste conjunto, porque, por exemplo, dentro do conjunto N, nós temos o elemento número 3, e o número 3 não aparece aqui dentro, por exemplo. Né? Então, eu até posso justificar que não vale essa inclusão. Como é que eu justificaria? Pois o 3, por exemplo, ele é natural, né? Mas o 3 não pertence, tá? A esse outro conjunto aqui que eu vou chamar de A. Não pertence a A. Na verdade, o 3 pertence a um dos elementos de A, que é o conjunto dos inteiros. Tá bom? Qual é a dúvida que nós temos aí, Bertone? A Isabela Cavalcante está perguntando se o conjunto chave 1,2 fecha chave pertence a isso. Com certeza. Olha só. Vou aproveitar então para ilustrar as duas situações, tá? Com relação de pertinência e com relação de inclusão. Vou pegar o conjunto
formado pelos números 1 e 2. A pergunta é sobre esse conjunto, certo? Esse conjunto, ele pertence a Y? Sim, esse conjunto é elemento de Y. Olha aqui, ó. Isso aqui é um elemento apenas. Lembre-se de que o conjunto Y tem 1, 2, 3, 4, tem 5 elementos. Quem são os 5 elementos de Y? O conjunto formado pelos números 1 e 2, o conjunto formado pelos números 3 e 0, o conjunto formado pelo número 4, e além disso, os números 5 e meia dúzia, tá bom? Um desses 5 elementos é este conjunto aqui, o conjunto formado pelos números 1 e 2. Então, pertence. Agora, é verdadeira a sentença de que o conjunto formado por 1 e 2 está contido em Y? Bom, para que essa sentença fosse verdadeira, eu deveria ter o seguinte. Se eu tirar as chaves daqui, os elementos que eu olhar têm que pertencer a Y. Isso aqui acontece ou não? Por exemplo, o número 1, ele pertence a Y? Não, o número 1 não é um dos 5 elementos de Y. Então, pronto. Basta localizar, basta identificar um elemento, ó, que não pertence ao conjunto da direita, para concluir que não vale a inclusão, tá? Agora, repare, entretanto, que este mesmo conjunto é subconjunto do conjunto X. Por quê? Porque os seus elementos, que são os números 1 e 2, são elementos de X. Então, veja, esse mesmo conjunto, ele está contido em X. E eu ainda posso justificar essa afirmação, né? Pois os seus elementos, que são 1 e 2, né? Tanto 1 quanto 2, pertencem ao conjunto X, tá? Não é verdade, porém, que o conjunto formado pelos números 1 e 2 pertence a X, né? Isso aqui é falso, porque o conjunto X tem 1, 2, 3, 4, 5, meia dúzia de elementos, e nenhum desses 6 elementos é o conjunto formado pelos números 1 e 2. Tá bom? Mais alguma dúvida? Rafael Galvão, ele quer saber se o conjunto chave 5 fecha chave. Chave 5 fecha chave. Pertence a X. Pertence a X. Vamos ver se essa sentença é verdadeira ou falsa. Dúvida aí do aluno Galvão. Vamos ver. Lembre-se de que quando nós tivemos as aulas presenciais, uma analogia que a gente usou para entender melhor a relação de pertinência e inclusão foi enxergar conjunto como baralho e os elementos desse conjunto como as cartas desse baralho. Então, se eu pedisse para você me exibir as cartas do baralho X, quem são essas cartas? Veja, é a carta número 1, a carta número 2, a carta número 3, a carta conjunto, com 0 dentro, a carta número 4 e a última carta, outro conjunto. Este agora formado pelos números 5 e 6. Por acaso alguma dessas cartas é a carta conjunto formado só pelo número 5? Não, portanto não pertence, ou se eu quiser julgar essa sentença como verdadeira ou falsa, ela é falsa. Tá bom? Também é falsa a sentença de que este conjunto esteja contido em X. Por quê? Porque este elemento, né, o número 5, não pertence a X. Olha aí. Tá bom? Porém, né, então, mas este mesmo conjunto está contido no conjunto Y. Porque 5 é uma das cartas do baralho Y. Aqui, ó. Ok? Mais alguma dúvida? A Letícia quer saber se o senhor vai colocar o gabarito da lista de revisão. Olha, infelizmente, inclusive, não sei se foi você mesma, Letícia, né? Mas houve aluno que já me perguntou lá no AVA se seria postado o gabarito, né, da lista de revisão para E. Infelizmente, nós não tivemos condições de elaborar esse gabarito, entretanto, né, a resposta que eu dei já para quem já me perguntou foi a seguinte: olha, basta você lançar aqui no chat ou no fórum qualquer dúvida sobre qualquer questão dessa lista de exercícios que a gente vai responder individualmente, tá bom? A gente vai esclarecer essas dúvidas. Inclusive, né, Letícia, se agora você tiver algum item aí dessa lista, né, ficou alguma dúvida,
basta você postar aí no chat aí do canal do YouTube que eu vou tentar esclarecer para você aqui agora, tá bom? Mas, se quiser postar em outro momento também, a gente vai verificar lá as postagens e vai responder cada uma das perguntas, beleza? Só isso? Então, pessoal, se não houver, né, se nenhum aluno mais postar alguma dúvida aí no chat do YouTube, eu vou encerrar o plantão de dúvidas, reforçando, contudo, né, que a nossa equipe de professores, né, Capitão Belchior, Tenente Iris, professor Alain, professor Vilmar, está atenta, né, está conectada aí no AVA, né, para sanar quaisquer dúvidas que vocês lançarem, seja no fórum, seja no chat. Tá bom? Lembrando também que a nossa tem hora para começar e hora para terminar, né? O questionário será aberto às 7h15 da manhã deste sábado, ok? E às 8, como a duração é de 90 minutos, às 8h45 o questionário será fechado, né? Então, assim, você de fato só terá 90 minutos para realizar a prova se você acessar a prova às 7h15. Se você acessar, por exemplo, só abrir o questionário às 8 da manhã, né, você só terá 45 minutos, tá, para fazer a prova, infelizmente. Ok? Como se fosse prova presencial, certo, pessoal? O aluno chegou atrasado e tal, tem hora para acabar, recolheu a prova, infelizmente ele teve o prejuízo ali do tempo. Tá certo? Então, a nossa ela aborda os assuntos que eu listei aqui no início, né? Relação de pertinência, relação de inclusão, que é a parte sobre conjuntos. Há um tipo específico de conjunto que aparece também, que são os intervalos, mas os intervalos ali aparecem dentro daquele problema da tabela de frequências, que está em uma das videoaulas que foram disponibilizadas. A função afim, sobretudo, taxa média de variação, que é dentro lá também da videoaula que foi disponibilizada, e a parte de função quadrática, ela vai aparecer dentro de um problema contextualizado, né? Para ser mais específico, dentro de uma aplicação na física, e por isso mesmo a gente elaborou uma videoaula sobre esse tipo de questão, tá bom? Então não deixe de ver nenhuma dessas 5 videoaulas que já estão lá no roteiro de revisão que foi postado para vocês no AVA, tá bom? Surgiu mais alguma dúvida aí, Bertone? Senhor, a Sofia quer saber se o senhor pode fazer a questão 6 da lista de revisão, ou falar sobre a questão 6. E também ela queria um comentário, se possível. A letra C da questão 7. Então vamos ver aqui. Questão meia dúzia da lista de revisão. Deixa eu verificar essa lista. Se você tiver a questão aberta aí, facilita para a gente. Quem que é? A Letícia que está pedindo? Sofia. Sofia? Sofia Faria. Uhum. Ah, sim. Lista de revisão. Vamos lá. Questão meia dúzia. Ok. Dados, os intervalos. Ok. Operações entre intervalos. Vamos lá. É a Sofia, né? Pergunte para a Sofia, ou melhor, eu vou perguntar aqui, você responde aí, tá, Sofia? A questão meia dúzia, ela tem as letras A, B e C. Você tem dúvida sobre os 3 itens ou é sobre um deles especificamente? A questão 6, eu vou pedir para você comentar sobre a questão 6. E a 7, eu estava com dúvida na letra C. Tá bom. Então vamos abordar a questão 6 por completo e da questão 7 a letra C, não é isso? É isso, né? Então na questão meia dúzia, nós temos temos 4 intervalos. O intervalo A, que é o intervalo aberto em 5, fechado em 9. Temos o intervalo B, que é fechado em 7 e também fechado em 11.
Temos o intervalo C, que é aberto em -2, e ele é ilimitado à direita, né? E sempre no infinito o intervalo é aberto. E o intervalo D, que é o intervalo de menos infinito a 8. No 8, esse intervalo é fechado, e no menos infinito, o intervalo é sempre aberto, né? Na letra A da questão 6, pede-se a união entre A e B. Ora, fazer união entre dois conjuntos é simplesmente reunir os elementos desses conjuntos. Então, eu vou usar aqui um diagrama para ilustrar esses conjuntos, para facilitar a visualização, tá? Então, veja, se eu representar o intervalo A aqui na reta, então eu vou situar aqui os números 5 e 9. Eu tenho que o intervalo é aberto, ele é aberto em 5, por isso eu estou representando aqui uma bola vazia, e ele é fechado em 9, por isso eu estou representando aqui, ó, uma bola cheia, tá? Ou seja, o intervalo A é o conjunto formado por todos os números entre, daí vem o nome intervalo, né? Entre, todos os números entre 5 e 9, incluindo o número 9. E o 5 está de fora, certo? Então esse é o intervalo A. O intervalo B de 7 a 11, vou representar na reta também, né? O 7 está entre o 5 e o 9, o 11 está após o 9. Esse intervalo, ele é fechado em 7, portanto, aqui, ó, bola cheia. E ele também é fechado em 11. Então, bola cheia também. Ou seja, o intervalo B é formado por todos os números entre os números 7 e 11, incluindo o 7 e incluindo o 11, tá? Agora eu vou fazer a união, eu vou juntar tudo, né? Vou juntar os elementos desses dois conjuntos. Qual é o conjunto resultante que eu vou obter, né? Eu vou obter o intervalo de 5, né, até 11. Porém, o 5 não estava no primeiro intervalo e claramente também não estava no segundo. Então, aqui continua a bola vazia, né? E o 11, ele está no segundo intervalo. Então, aqui é a bola cheia, tá? Ou seja, o intervalo resultante são todos os números entre 5 e 11, excluindo o 5 e incluindo o 11. Como é que eu represento isso, né? Então, ó, veja, de 5 até 11, excluindo o 5, portanto, o colchete de costas para ele, e incluindo o 11, portanto, o colchete de frente para ele. Tá bom? Beleza? Então, essa é a união dos intervalos, né, entre os intervalos A e B. O resultado é esse aqui. Beleza? Mesmo que o intervalo B fosse aberto no número 7, né, o 7 estaria na união, porque o 7 está aqui em cima, né? Não haveria, aqui não faz diferença nenhuma, né? O fato de ser aberto ou fechado no 7. Faria diferença para a interseção, isso sim, né? Mas para a união não, porque o 7 já estava no intervalo A, tá bom? Na letra bravo da questão meia dúzia, pede-se a interseção. Agora sim, né, vai fazer diferença o fato daqui ser fechado, né? Então, na letra bravo, a interseção dos intervalos A e B. Ora, interseção, né, quando a gente diz, por exemplo, a interseção de duas retas, né? Uma reta intersecta a outra. O ponto de intersecção é o ponto comum a essas retas, né? Então, a interseção entre dois conjuntos são os elementos que são comuns, ou seja, que pertencem simultaneamente a ambos os conjuntos. Qual é a região comum a esses dois conjuntos, a esses dois intervalos? Ora, a faixa comum a esses dois intervalos, né, é a faixa que vai de 7 até 9. Repare que antes do 7, só há elementos no intervalo A, no elemento B, no intervalo B não. E após o número 9, eu só vejo elementos no intervalo B, no intervalo A não há nada. Então a parte comum dos dois intervalos eu não vou nem desenhar agora, já vou escrever aqui direto, né? É o intervalo que vai de 7 até 9. Veja que eu deixo os colchetes para o final, tá? Primeiro é importante situar os extremos, né? O intervalo é de onde até onde. Depois eu me preocupo se é fechado, se é aberto, tá? Então vamos ver. Por exemplo, no 7, o colchete vai ser de frente ou de costas? Aí eu tenho que ver o seguinte, o número 7, ele é comum aos dois intervalos? Ora, que ele está no intervalo B, aqui está explícito, né, por causa da bola fechada, né, da bola cheia. Mas é claro que o 7 também está no intervalo A, né, porque o intervalo A tem todos os números entre 5 e 9, e o número 7 é um desses números, portanto, colchete de frente para o número 7. Pelo mesmo raciocínio, colchete de frente para o número 9, tá? Então, é um intervalo fechado em ambos os extremos, fechado à esquerda, fechado à direita, tá? E, por fim, a letra Charlie é a diferença entre C e D, né?
Então, o intervalo C menos o intervalo D, né? Aí eu tenho que representar esses dois. Então, vamos lá. Quem é o intervalo C? O intervalo C é o intervalo que vai... eu vou colocar aqui o marco zero, tá? Então, aqui é o nosso zero. Então, menos 2 está à esquerda. E dizer que o intervalo é de menos 2 a infinito é dizer o seguinte, é dizer que ele tem começo, mas não tem fim, né? Então, ele tem um limite à esquerda, mas ele é ilimitado à direita, tá? É limitado à direita. E repare que no menos 2 esse intervalo é aberto, tá? Aberto. Então, bola vazia. Então, esse é o intervalo C. Todos os números maiores do que menos 2, tá? Todos os números estritamente maiores do que menos 2. Já o intervalo D, né, é de menos infinito até 8, né? Na verdade, é melhor dizer assim, olha, então ele é do 8 à esquerda, do 8 para trás, tá? Então ele só é limitado à direita, à esquerda ele é ilimitado, né? Então eu tenho 8 aqui, né, à direita do zero, obviamente, né? Então são todos os números menores do que 8, né? Onde é que isso aqui para? Não para, vai para a esquerda indefinidamente. E o 8 está incluso ou não? Sim, incluindo o 8, porque o colchete está de frente para o número 8, tá? Então por isso bola cheia aqui. O que é a diferença entre C e D? Né? O que é fazer o intervalo C menos o intervalo D? Ora, é pegar o intervalo C e retirar dele tudo o que ele tem em comum com o intervalo D. O que ele tem em comum com o intervalo D? Ora, por que eu estou dizendo isso? Né? Porque não faz sentido eu querer tirar do intervalo C aquilo que ele não tem. Certo? Por exemplo, o intervalo D tem elementos atrás do menos 2, mas o intervalo C não tem. Então não faz sentido eu querer tirar do intervalo C algo que ele já não tem. Por isso, eu tenho que primeiro identificar o que eles têm em comum. O que eles têm em comum? Ora, o que eles têm em comum, é essa faixa que vai de menos 2 até 8. Essa é a parte comum entre os dois intervalos. Pois bem, essa parte comum eu vou retirar do intervalo C. Ao retirar essa parte, o que sobra? Vai sobrar do 8. Vou usar o pincel preto mesmo, que o vermelho já amarelou. Então, o 8. Do 8, né? Então, do 8 para a direita. A dúvida agora é a seguinte, né? O próprio número 8, ele vai estar no intervalo resultante ou não? Bom, aí é o seguinte. A questão é, eu retirei o 8 do intervalo C, sim ou não? Depende. O 8 estava no intervalo D? O 8 estava. Se ele estava, então eu retirei. Se eu retirei, ele ficou fora e aí a bola fica vazia, intervalo aberto em 8. Agora, se aqui fosse bola vazia no número 8, então o 8, isso significaria que o 8 não estaria no intervalo D, e como eu disse, a gente não tira quem não existe. Ah, sim, então se o 8 não estivesse, eu não tiraria. Se eu não tirasse, ele ficaria. Se ele ficasse, seria a bola cheia, seria intervalo fechado. Mas como o 8 está em D, então eu retiro ele do intervalo C e fica aberto e só sobram os números estritamente maiores do que o número 8. O que é isso? Isso é o intervalo de 8 até infinito. Ora, no infinito não há dúvida, né? O colchete é sempre de costas. E como nós acabamos de ver aqui, o colchete também será de costas para o número 8, porque o intervalo ficou aberto neste número. Beleza? Tudo bem? Sofia, né? Sofia, se você puder dar um retorno para a gente aí no chat, tá? Se conseguiu compreender, se conseguiu esclarecer a dúvida, senão a gente tenta explicar de outra forma. Enquanto isso, eu vou passar lá para a letra Charlie da questão 7, que foi a outra questão pedida, não é isso? Então, na questão 7, é pedida a interseção de dois intervalos, os intervalos A e B. E aí, nós temos na letra C, o intervalo A, que é de menos infinito a menos 1, e o intervalo B... faltou aí o colchete no 2, né? Houve um erro de digitação aí. Bom, eu vou escrever o colchete numa determinada posição e a gente considera assim, tá? Não há problema. A gente não vai deixar de fazer o exercício por causa disso. Então, vejamos. Então, estamos agora na questão 7C, na qual o intervalo A é o intervalo de menos infinito a menos 1. No menos infinito, o colchete é sempre de costas.
No menos 1 aqui, o colchete está de frente, ou seja, o intervalo é fechado em menos 1. O intervalo B é de 2 a mais infinito, de 2 a infinito. De novo, colchete no infinito é sempre de costas. No 2 aí não apareceu o colchete, tá? Eu vou considerar... mas de fato não vai fazer diferença, né? Aqui o colchete ser de costas ou de frente, né? Vamos ver por quê. Não vai fazer diferença. Porque olha só, o intervalo A, né? Se eu representar aqui na reta, ó, ele é do menos 1 para a esquerda, né? Ele é infinito no sentido negativo. E no menos 1 aqui ele é fechado. Já o intervalo B, ele começa em 2, né? E é infinito no sentido positivo. Aí no 2 aqui não estava o colchete, mas eu disse que não ia fazer diferença, por quê? Porque independente daqui ser aberto, né, ou fechado, a letra, o que a questão 7 pede é a interseção dos dois intervalos, né? E aí basta olhar aqui e ver a parte que os dois intervalos têm em comum. Qual é a parte que eles têm em comum? Nenhuma, não é? Os intervalos A e B não têm nenhum número em comum. Porque o intervalo A é do menos 1 para a esquerda e o intervalo B é do 2 para a direita. Não há nada em comum entre eles. Então, qual é a interseção de A com B? Então, A, interseção com B, é vazia. E aí aqui eu aproveito para chamar a atenção para mais um detalhe que eu já havia comentado na live de segunda-feira, é que muitos alunos representam de forma equivocada o conjunto vazio. Isso aqui não é conjunto vazio. É muito comum os alunos do ensino fundamental, quando vão resolver a equação do segundo grau, enquanto discriminante negativo, escreverem solução igual a esse aqui. Está errado, isso aqui não é conjunto vazio, isso aqui é conjunto unitário. O que é conjunto unitário? Conjunto formado por apenas um elemento. Qual é o elemento que eu estou enxergando aqui dentro? A letra grega φ. Tá? Então, para representar conjunto vazio, ou eu uso essa letra grega, né, que representa o conjunto vazio, ou se eu quiser usar chaves, o que eu coloco dentro? Nada. Se eu colocar qualquer coisa, esse conjunto deixa de ser vazio. Beleza? Mais alguma dúvida aí? Fechou? Ok, pessoal. Então, eu dou por encerrado o nosso plantão de dúvidas. Insisto aí que nós estamos à disposição para esclarecer as dúvidas que vocês ainda vierem a postar no chat ou no fórum do nosso ambiente virtual de aprendizagem. Ok? Então, só para a gente encerrar, eu vou pedir aí para o nosso amigo aí da Disney fazer o encerramento, tá? É isso aí, pessoal! Bons estudos! Uhul! Ok, pessoal. Então, bons estudos e boa prova amanhã.